Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal Racionalize e hoje vamos para mais uma bateria de exercícios sobre geometria analítica. Então, antes de mais nada, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte o vídeo, deixe seu comentário e compartilha com aquele seu amigo ou sua amiga chegada que está estudando também para o vestibular ou para terminar o ensino médio, tá bom? Dito isto, então vamos sem mais delongas começar. Hoje nós temos 3 questões, vamos tratar um pouquinho da área, tá? Vamos ver como é que faz, como é que calcula a área em geometria analítica, tal, tudo isso a gente vai ver. Então vamos lá. Primeira questão: encontre a área da figura dada pelos pontos A 1, B 3, 4, C 8, 4 e D 10, 1. Aí aqui, qual é a primeira coisa que a gente poderia pensar e fazer? Aqui é o seguinte, eu tenho que descobrir a distância entre o AB, depois entre o BC, depois entre o CD, depois entre o DA e fazer lado vezes altura, ou base vezes altura, porque tem 4 pontos, então base vezes altura. Mas aqui tem uma pegadinha, principalmente eu dou essa pegadinha a vocês, se tratando de geometria analítica. Quando ele pede uma área e dá os pontos, então, o que é que você precisa fazer? Você precisa gastar um pouquinho do seu tempo, não que seja algo chato, mas você precisa gastar um pouquinho do seu tempo fazendo esse gráfico, colocando esses pontos no gráfico e vendo qual figura é. Por quê? Porque não é só um quadrado que tem 4 lados e que vai ter os 4 vértices. Também nós temos quadrados, retângulos, losangos e trapézios. Então, basicamente, todas essas fórmulas elas mudam. Quadrado, retângulo e losango é a mesma coisa, tá? A única coisa é que o quadrado, a base e a altura vão ter a mesma medida, mas mesma coisa. Losango vai ser a multiplicação das diagonais, diagonal menor pela diagonal maior. Já o trapézio tem uma fórmula, uma equação para sua área totalmente diferente das demais. Então, a dica é, quando você estiver estudando geometria analítica, tiver para fazer uma área que ele não diga que figura é, mas deu os pontos, então tire um tempinho e faça isso no seu plano cartesiano. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, eu peguei aqui um plano cartesiano e vamos marcar esses pontos para saber que figura é, para não errar, tá? Então, o primeiro ponto é o 1, 1. Ele está aqui, ó. 1, eu vou fazer ele grandão assim mesmo. Depois, o segundo ponto é o B, que é o 3, 4. Então, 3, sobe até aqui o 4, ó. Esse ponto está aqui. Depois, ele é o 8, 4. Então, 8 no X e 4 no Y. Aqui, ó. Ponto C aqui. Então, já deu para ver o quê? Que ele é uma figura inclinada, tá? Então, nem quadrado nem retângulo é. Para vocês verem que pegadinha isso pode se tornar. E vamos marcar o último ponto para a gente definir que figura é. Então, 10, 1. 10, 1 está aqui. E o que é que nós temos? Deixa eu mudar aqui para caneta, ó. Nós temos isso daqui. Eu vou tentar fazer o mais reto que eu conseguir aqui no mouse, tá, ó, aqui, mas vocês vão entender o que é que eu estou falando, tá? Então, que figura é essa? Não é um quadrado, não é um retângulo, muito menos um losango. Sobrou quem? Isso mesmo. Nós estamos trabalhando aqui, ó, com um trapézio, tá? E a fórmula do trapézio é totalmente diferente das outras. Então, por isso que eu dei aquela dica para você. Gostou da dica? Isso já vale seu like, não vale? Então, deixa aqui embaixo seu like, se inscreve, compartilha, indica para todos os seus amigos. E vamos continuar com a nossa conta. Então, qual é a fórmula da área do trapézio? Quem lembra? Ó, o trapézio é uma figura diferente, porque ele tem esse lado maior aqui, ó, que é chamado Bzão, base maior. Ele tem essa parte daqui de cima, ó, que são as partes paralelas umas às outras, vai ser
o Bzinho, que é a base menor, e nós temos aqui, ó, uma altura, tá? Lembrando que a altura não é esse lado, nem esse lado, tá? Por que não é altura? Porque a altura ela é sempre calculada perpendicularmente, ela não pode ser inclinada. Nenhuma altura ela é inclinada, tá bom? Então, ela tem que ser essa daqui, ó. Isso daqui é que vai ser a minha altura. Mas como aqui a gente fez o gráfico, a gente botou no plano cartesiano, botou os pontos, isso vai ficar a coisa mais fácil do mundo a gente descobrir tudo isso aí. Então, como é a fórmula? A fórmula é o seguinte, abre parêntese, Bzão mais Bzinho, ou seja, base maior mais base menor, faz essa soma primeiro, depois multiplica pela altura e no final divide por 2. É um processo, tá? Você não pode multiplicar antes. Você tem que somar as duas bases primeiro para poder multiplicar e, por último, dividir. Grava esse processo, tá bom? Então, para a gente não ter que fazer distância entre dois pontos e tal, vamos olhar no gráfico. Por isso que o gráfico ele facilita tudo. Qual é a medida do Bzão? O Bzão, ó, ele está aqui no 1, tá? E ele é só uma distância horizontal até... Nossa, como saiu retinho, bonitinho. O 10. Então, se eu estava no 1 e cheguei no 10, a distância do Bzão vai ser a variação disso. Ou seja, vai ser o 10 menos 1. E 10 menos 1 vai dar 9. Então, a distância da base maior é 9. Beleza? Vou até deixar aqui, ó. É 9. A mesma coisa a gente vai calcular para a base menor. Quanto vai ser essa base menor? Ó, eu tenho aqui o x. Ó. Percebam que essa distância é horizontal. Então, eu vou olhar para o x. Não vou olhar para o y agora. O x daqui, ele é 3 e chegou no 8. Então, é o final 8 menos o inicial 3. Ó. 8 menos 3, isso aqui me dá que o Bzinho é 5. Ok? Por que eu estou fazendo assim tão fácil? Porque é só medidas horizontais. Então, eu pego uma abscissa, subtraio da outra e tenho a minha distância, tá bom? Agora, isso só é possível assim, ou com muita prática, depois que vocês adquirirem isso, ou então fazendo o plano cartesiano. Se você não fizer e não tiver prática, dificilmente você vai identificar que figura é essa e vai errar na sua prova. Por quê? Porque os avaliadores vão botar todas as fórmulas possíveis e você vai cair naquelas de base vezes altura. Certo? Então, já descobrimos o Bzão 9, Bzinho 5 e a altura é a coisa mais fácil do mundo. Ó. O H, quem vai ser o H? Vai ser a diferença entre o Y mais baixo e o Y mais alto. Como é o final menos o inicial, então vai ficar 4, que é o Y mais alto que eu tenho, menos o Y mais baixo que eu tenho, que é 1. 4 menos 1, o H é 3. Tranquilo? Então, aqui, o que é que a gente descobriu? Descobriu que base maior 9, base menor 5, altura 3. Tudo isso descoberto, vamos encaixar na nossa fórmula aqui. Então, vamos lá. 9 mais 5, por que 9 mais 5? Porque é base maior mais base menor, vezes 3. 3 de onde? Da altura. E no final divide por 2. Então, qual é o processo? Primeiro que faz é o parêntese. 9 mais 5 dá 14. Esse 14 agora é o que multiplica o 3. E depois nós vamos dividir por 2. Só que como aqui em cima é uma multiplicação, eu posso simplificar algum termo de cima com o termo de baixo, se der. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou dividir o 14 pelo 2 já, para não precisar multiplicar por 3 e depois dividir, já que eu já sei quanto é 14 dividido por 2. Ó, em cima aqui vai dar 7 vezes, e o 3 se repete. E o 2 de baixo? O 2 de baixo some, porque ele é dividido por ele mesmo. Então, vai ficar cortando em cima, ó, 14 dividido por 2 deu 7, vezes 3. 7 vezes 3 é 21. E está achado a área do nosso trapézio, que nós só descobrimos depois de fazer a figura. Belezinha? Vamos para a próxima, é quase igual a essa. Os pontos 2,
Os pontos 2, 3 no caso, 5, 3 e 2, 7 são vértices de um triângulo retângulo. Aqui já muda um pouquinho, porque ele já disse que figura é um triângulo retângulo, mas ele quer saber a área desse triângulo. Aí o problema é, vamos lá, eu trouxe para vocês o plano de novo, e a gente precisa descobrir o seguinte, vamos relembrar qual é a fórmula da área de um triângulo. Um triângulo nada mais é do que, no caso, a área de um triângulo nada mais é do que a metade de uma área de um retângulo. Tá? Porque, por exemplo, se eu tenho esse retângulo daqui, ó, eita, como ficou feio, e eu divido isso aqui na metade, nessa diagonal aqui, ó, fica um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, a área de um retângulo é 2 vezes a área de um triângulo, ou a área de um triângulo é a metade da área de um retângulo. A gente sabe que a área do retângulo é base vezes altura, ok? Então, como a do triângulo é metade disso, então vai ser base vezes altura dividido por 2. Simplesmente isso. Então, a área de um triângulo qualquer, é base vezes altura dividido por 2. Então, o que é que a gente precisa saber? Quem é a base e quem é a altura. E como é que a gente descobre isso? Colocando no plano cartesiano. Então, vamos lá, deixa eu trocar aqui para o meu marca-texto e vamos marcar os pontos. Ó. Primeiro ponto é o 2, 3, então, x2 sobe até o 3, o ponto está aqui. Depois, ele vai para o 5, 3. 5, 3 também, ó. Então, ele é aqui. Por último, ele vai para o 2, 7. x2 sobe até o 7 e o ponto está aqui. E aqui nós temos o nosso triângulo retângulo, tá? Olha que bonitinho. Então, logicamente aqui, e mais claramente, dá para ver que essa daqui é a medida da altura e essa daqui é a medida da base, tá bom? E a gente vai fazer a mesma jogadinha que a gente fez na questão anterior, que é aqui, ó. Como descobrir essa base? É só pegar o ponto final do x, 5, onde foi que ele parou, menos o ponto de onde ele saiu, o inicial, que foi 2. Então, 5 menos 2 dá 3. Então, essa base pequena é 3, ok? Depois, nós temos a altura. A altura, eu vou pegar o y final. Então, deixa eu colocar aqui h. Eu vou pegar o y final, que foi 7. O y mais alto, menos o y mais baixo, ou seja, de início, que foi o 3. 7 menos 3 é 4. Então, nós temos que b é 3, h é 4. Base e altura descobertos. Eu não sei se eu falei para vocês no vídeo anterior, ou em um dos vídeos anteriores, eu não lembro exatamente qual, mas eu falei para vocês que é o seguinte. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, que eu tenho catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Vou falar de novo, gravem isso, tá? Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo que tem catetos 3 e 4, a hipotenusa sempre será 5, tá? Isso é um detalhe importante. Não que a gente vai precisar agora. Por quê? Porque a gente vai calcular a área. Mas é algo para sempre vocês lembrarem, para ser a primeira coisa que quando aparecer 3 e 4 vocês já pensarem logo. Mesmo que a questão não queira como essa daqui, mas isso pode salvar a vida de vocês na hora de uma prova. Então, a gente já viu que a fórmula da área é base vezes altura dividido por 2. É só substituir agora. Então, vai ficar 3 vezes 4 dividido por 2. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Ó. Vou dividir o 4 por 2, que vai ficar 3 vezes 2 em cima. E 3 vezes 2 é 6. Aí você deve perguntar, mas se eu não quiser simplificar? Tudo bem, multiplica. 3 vezes 4 dá 12 em cima. E vai continuar dividindo por 2 embaixo, porque você não cortou. E 12 dividido por 2 vai dar exatamente o 6. Não tem problema nenhum. O importante é que você chegue nesse 6. Tranquilo?
vamos nos encaminhar para a última questão de hoje, tá? Que nós vamos agora falar sobre o baricentro. Em uma das aulas nós falamos sobre o baricentro, e é importante vocês sempre estarem com isso na mente, de como vocês calculam esse baricentro, ok? Que é muito simples, muito fácil. Então, em um triângulo, na verdade, tem seus vértices definidos em A, 2, 4, B, 4, 8 e C, 3, 3. Qual é o par ordenado que define o baricentro desse triângulo? Então, vamos lá. O que é um baricentro? O baricentro é o encontro de todas as suas medianas. De todas as suas medianas. Então, em um triângulo, como ele tem 3 lados e tem 3 vértices, eu já expliquei na aula que ele também vão ter 3 medianas. E o que é mediana? É a medida de um vértice, é o segmento, na verdade, é o segmento que parte de um vértice do triângulo até o meio do segmento oposto, do lado oposto. Isso é que é uma mediana. Então, digamos que eu tenha um triângulo aqui, que ficou horrível. Eu tenho esse vértice daqui, ó, e digamos que a metade desse lado seja mais ou menos aqui. A mediana é esse segmento daqui, ó. Mas eu tenho esse outro lado aqui, ó, esse outro vértice. E digamos que a metade dele seja aqui. Então, eu vou ter uma segunda mediana até chegar aqui. Aí, eu tenho esse outro vértice aqui, o terceiro. E digamos que aqui seja a metade desse lado. Então, eu vou ter outra mediana aqui. Esse ponto de encontro, ó, que vocês perceberam que se formou, essa cruzadinha que teve aqui, esse cara é justamente o baricentro. Ok? Então, o baricentro nada mais é do que o encontro, o ponto de encontro das medianas de um triângulo, certo? Isso de qualquer triângulo. Mas como é que nós calculamos isso aí? É simples. Como nós temos 3 vértices, nós vamos somar tudo e dividir por 3. Como assim somar tudo e dividir por 3? Vou explicar para vocês agora. Deixa eu apagar que eu acho que vai ficar bem em cima da conta que eu fiz. É o seguinte, não tem 3 coordenadas para x e 3 coordenadas para o y? Então, você vai para achar o x de g. Esse g daqui, ó, é como nós identificamos, ficou horrível. Esse g daqui é como nós identificamos, ó, o baricentro, tá? Então, para eu achar a coordenada x do baricentro, eu vou somar o x do ponto A mais o x do ponto B mais o x do ponto C e dividir por 3. Feito isso, eu acho o x do baricentro. Agora tem a outra coordenada, que é o y, que eu vou fazer a mesma coisa. Então, para eu achar o y do baricentro, eu vou pegar o y do A mais o y do B mais o y do C e dividir por 3. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui bem rapidinho. X do baricentro vai ser quem? Ó, deixa eu apagar aqui, porque eu vou grifar para vocês. Ó. Quem é o x do baricentro? Vai ser o x do A, que é 2, mais o x do B, que é 4, mais o x do C, que é 3. 2 mais 4 mais 3. Beleza, dividido por 3. Vamos fazer agora o do y. O y do baricentro vai ser quanto? Vai ser o 4 mais o 8 mais o 3. Ok? Então, divide direitinho. Primeiro valor é sempre o x, segundo valor sempre o y. Eu repito isso sempre. E é a coisa mais básica que você não pode esquecer. E agora vamos para a conta. 2 mais 4, 6 mais 3 dá 9. E 9 dividido por 3 dá 3. Achamos o x. 4 mais 8, 12 mais 3, 15. 15 dividido por 3 dá 5. Achamos o y. E agora é só juntar as duas informações, porque para ter um ponto eu preciso das duas coordenadas. Então, o ponto G, que é o baricentro, ele vai ter as coordenadas 3 e 5. 3 é o x, 5 é o y. Belezinha?
Muito fácil, não é não? Então é isso, galera. Hoje ficamos por aqui. Essa aula foi bem rapidinha, mas bem direta. Deu para relembrar bastante coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau. Valeu!